Eu sou Marcos Hoffman e nós estamos uma semana mais perto da Copa do Mundo. Eu sou o Gabriel Quezada e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da quarta temporada do Mundo em Jogo. Eu tô aqui vestido de Inter Miami, Quezada de Tigres, porque nós vamos falar muito hoje de Estados Unidos, México e Canadá, os países sede dessa Copa. Pois é, nesse episódio nós vamos falar um pouquinho da relação entre esses países, tanto dentro quanto fora de campo, como a Copa chegou à América do Norte e também falar um pouquinho dos 26 jogadores que vão defender essas nações ao longo do Mundial. Então, para começar a falar desses países, vamos entender como as sedes foram escolhidas para essa Copa, né? Já que são 3 sedes também, né? Diferente, a primeira vez que são 3 países sediando uma Copa do Mundo, o número de seleções também aumentou nessa Copa. E o modelo de sorteio para escolher os países sede mudou bastante. Isso porque lá atrás, nas Copas de 2018 na Rússia e de 2022 no Catar, houveram várias polêmicas a respeito das decisões aí para escolher esses países, né, Quezada? Pois é, Marquinhos, para a gente entender esse processo, a gente tem que voltar lá para 2010, 16 anos no tempo, para a gente entender como que funcionava a FIFA naquela época. O presidente da FIFA era o Joseph Blatter, e ele e um conselho tinham ali uma espécie de conclave, entre aspas, aqui, para o pessoal pegar uma referência fora do futebol, de escolhas de sede. Então eles sentavam na nossa linha, escolhiam qual seria a sede das próximas Copas ali, e isso era definido e pronto, não tinha contestação. Ah, mas eu não gostei da sede. Paciência. Voto fechado, né? Ninguém sabia. Aí ninguém sabia de nada, ninguém entendia o que estava acontecendo. E isso irritou muito os Estados Unidos, porque ele concorreu para sediar as Copas de 2018 ou 2022. E ele perdeu para o seu rival histórico, que é a Rússia, e perdeu para uma potência regional no Oriente Médio, que é o Catar, que é um lugar que os Estados Unidos adora meter as garrinhas de águia dele ali. Então isso irritou o governo americano na época do Barack Obama, que usou do FBI para investigar o FIFA Gate e criar o FIFA Gate, né? Que foi uma série de investigações relacionadas à compra de votos, à corrupção e à lavagem de dinheiro, que no final tiraram o Joseph Blatter de lá. Para o pessoal que era mais viciadinho em futebol naquela época, que lembra, tem até uma foto clássica de um protestante que chegou lá na frente do Blatter quando ele estava numa coletiva e jogou um monte de nota falsa assim na cara dele, tem um monte de nota caindo na foto. É uma fotaça, assim, fotojornalismo puro. Cinema, né? Fotaça. E aquilo ali que tirou o Blatter do poder e colocou o presidente atual, que é o Gianni Infantino, o suíço, que também tem uma relaçãozinha muito próxima com o Donald Trump, falando de governo americano, não é mesmo? É verdade, eles são muito próximos, né? Cada vez mais a gente vê aí o Trump e o Infantino aparecendo muito juntos em eventos e tendo uma relação muito estreita que também acaba impactando em várias decisões do futebol, né? A gente teve já agora a Copa de 26, que os Estados Unidos tanto queria, veio para sua terra, e também, né, se a gente lembrar do ano passado, a primeira Copa do Mundo de Clubes também foi ali, né, no território norte-americano. Então essa proximidade do Trump com o Infantino pode ter influenciado nisso, talvez, a gente não está aqui, né, querendo cravar isso, que não tem uma informação exata sobre, mas com certeza eles têm uma relação muito próxima, e tão próxima a ponto do Infantino criar um prêmio da paz da FIFA, o que não faz muito sentido, porque não cabe à FIFA, né, dar um prêmio da paz, e dar esse prêmio da paz para o Donald Trump, que nesse momento está envolvido aí com 2 guerras muito grandes, no mínimo, né? No mínimo, para não falar de muito mais. E, enfim, contraditório, né, Quezado? Pois é, para quem está nos vendo, tanto no YouTube quanto no Spotify, você viu a minha cara, a cara de indignação do Marcos. Para quem está no Deezer e em outra grande de podcast, eu convido você a depois dar um pulinho lá para ver a nossa cara de da nossa cara de tristeza falando desse prêmio da paz aí. Também para quem lembra ali no Mundial de Clubes, falando um pouco da relação do Trump com o futebol, ele estava lá no meio dos jogadores do Chelsea, quando o Chelsea foi levantar o troféu, ele aparece nas fotos, o Cole Palmer faz até uma careta engraçada, tipo, quando o capitão do Chelsea tá indo lá pra levantar o troféu, acho que era o Reece James, ele faz uma careta, tipo, tal, o presidente dos Estados Unidos vai sair daqui? Não, tipo, ele não jogou bola, o que ele tá aqui pra receber o troféu, Ele tá esperando o quê, tá ligado? Ele tá lá em todas as fotos, completamente constrangedor. E também falando um pouco dessa relação entre grandes nomes, o Chelsea é um grande clube da história do futebol aí, grandes nomes envolvendo o Donald Trump também, nós temos um pouquinho aí de relação com um grande rival do Catar, que é a Arábia Saudita, né? O Cristiano Ronaldo joga lá na Arábia Saudita, joga no Al Nassr, campeão saudita, inclusive, recentemente. Ele já apareceu em jantar na Casa Branca, convidado pelo Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. E também o Messi recentemente apareceu com o Trump na Casa Branca por causa do Jantar dos Campeões, já que o seu Inter Miami, que tá na tua camisa, foi convidado pelo presidente dos Estados Unidos para jantar lá. Tá o Messi nas costas, inclusive, aqui, tá? Deixa eu tentar girar a cadeira sem desconectar o fone. Aí, ó. Máximo eu consigo girar isso. Mas, enfim, tá o nome do homem aqui. Mas, realmente, né?
tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo acabaram aparecendo junto do Trump, e também isso faz sentido, né, Quezada, pensando que o pessoal dos esportes americanos não gosta muito, não fecha tanto Pois é. com o governo atual, né? Para quem acompanha também os esportes americanos, nós temos as 5 grandes ligas, que são a NFL no futebol americano, NBA no basquete, NHL no hockey, MLB e no beisebol e MLS no futebol, o nosso futebol, né? No soccer, para eles. É. E vários times que foram campeões dessas grandes ligas se recusam a ir à Casa Branca no Jantar dos Campeões. Por quê? Entre as questões, principalmente os times de futebol americano e de basquete, que são mais ligados a protestos, são anti-governo e tudo mais, eles se recusaram aí. O caso principal dos principais foram 2 grandes nomes, o Golden State Warriors do Stephen Curry, que é um cara bem vocal, e o Kansas City Chiefs do Patrick Mahomes recusaram. E quando foi o Biden, na época da presidência do Biden, naqueles 4 anos ali, eles foram pro Jantar dos Campeões, que eles foram campeões tanto no governo Trump quanto no governo Biden. Inclusive, os 2 Trumps, eles foram campeões também, então o pessoal ali, o Trump dá sorte pros 2, eles não gostam de jantar, né, enfim. E aproveitando essa deixa aí, falando dos outros esportes também, né, aí que são tradicionais americanos, né, que são muito fortes nos Estados Unidos, a gente precisa falar de como o futebol tem ganhado espaço cada vez mais, né, nos Estados Unidos, tem se tornado cada vez mais forte. O esporte que é historicamente mais ligado ao público feminino, né, você vê muito mais mulheres praticando futebol nos Estados Unidos, né, principalmente como torneios de base e tudo mais. Os Estados Unidos é tetracampeão do mundo, né, de futebol feminino. Então, Estados Unidos tetracampeão do mundo, bem lembrado pelo Quezada, no feminino. E a popularidade do futebol ascendeu tanto recentemente que chegou a ultrapassar, inclusive, o beisebol. Uma pesquisa da The Economist aponta a popularidade, né, dos esportes nos Estados Unidos, e o primeiro continua sendo o futebol americano, com 36% aí dos votos. Depois vem o basquete, com 17%, e em terceiro lugar já aparece aí o soccer, né, ou o futebol. É o futebol, com 10% aí da preferência dos americanos. Em seguida vem o beisebol, que é muito mais tradicional historicamente, mas ficou dessa vez atrás do futebol. Beisebol aparece com 9%, aí depois você tem hóquei, tênis, boxe e golfe. Então, interessante, né, essa informação. Pois é, Marquinhos, você comentou do hóquei aí na lista dos Estados Unidos, e é legal falar que entre os praticantes jovens do vizinho de cima deles, o Canadá, o futebol ultrapassou o esporte mais popular do país. É curioso pensar porque a gente está acostumado ao Canadá, um país gelado, jogando futebol. É meio contraditório aí, né? Porque não é tão fácil assim jogar futebol nas temperaturas negativas, tem possibilidades, mas os jovens hoje preferem futebol, e isso também está muito atrelado à imigração. O Canadá é um país que recebe muitos imigrantes, é um país bem hospitaleiro, e de certo modo isso a longo prazo vai influenciando, porque o cara, por exemplo, vem aqui uma família do Brasil, ele tem um filho no Canadá, mas o cara gosta de futebol. Aí ele põe o filho para jogar bola, e isso indiretamente vai criando uma cultura de futebol dentro da sociedade canadense. E a gente acaba vendo aí as crianças jogando mais o futebol do que o hóquei também, que tá certo. O futebol é muito mais seguro, inclusive, porque o hóquei é uma pancada ali de tamanho, né? Nossa. Então, se você não quer perder um dente, eu prefiro ser goleiro do que ser goleiro de hóquei, porque é perigoso. E os dentistas não aprovam essa prática. Mas é legal falar também do Canadá, porque é uma seleção que, pensando no modo geral, tá na sua segunda Copa do Mundo seguida. Coisa que, se eu não me engano, nunca aconteceu. O Canadá é um país que disputou poucas Copas. É só a terceira Copa do Canadá, na verdade. Terceira Copa, É a terceira Copa. Eles disputaram a Copa em 86, aí ficaram 36 anos. No México, curiosamente, né? A primeira Copa que o Canadá disputou, curiosamente, foi no México, em 86, aí ficou 36 anos sem disputar, e disputou em 22, e agora em 26. E só em 22 que eles fizeram seu primeiro gol em Copa do Mundo. Gol do Alfonso Davies, que é talvez o principal nome do futebol canadense aí. E também já falando um pouquinho da relação com o futebol, o nosso futebol ali na MLS. No Canadá nós temos 3 times, o Montreal Impact, o Vancouver Whitecaps e também o Toronto FC. Esse Toronto FC é mais conhecido na nossa segunda temporada, quando falamos de Copa América, porque era o time que o Gilberto e o Defoe jogavam quando eles brigaram para bater uma falta. Então escutem lá a segunda temporada, porque esse caos é bem curioso. Essa história é muito boa. Então, né, é bom isso aí que o Quezada falou, né, que é curioso. O Canadá tem sua liga própria, mas ainda assim tem 3 times na MLS, que é a liga dos Estados Unidos, né? Os 3 times aí mais fortes, historicamente, né, são os que disputam a MLS, mas também tem a liga doméstica do Canadá e tem a Copa, onde se juntam tanto os times da MLS quanto os times que disputam a liga canadense. Então tem esse rolo aí, esse formato um pouco diferente no futebol no Canadá, que compartilha um pouco com os Estados Unidos. Então a relação deles também fica próxima no futebol. Relação essa que, fora das 4 linhas, também costuma ser uma relação bem amistosa, né, entre Estados Unidos e Canadá, né? Sempre foram parceiros comerciais, os principais parceiros ali, principalmente para o Canadá, né, a principal parceria com os Estados Unidos.
mas recentemente acabou ficando um pouco mais estremecida, chegando ao ponto do Donald Trump ameaçar anexar o território canadense aos Estados Unidos, assim como ele já falou, de anexar vários outros territórios aí, como a Venezuela, a Groenlândia, enfim. Momentos um pouco mais conturbados que de costume pelo lado aí canadense com os Estados Unidos também, né? O Trump não estava sendo um bom vizinho para os seus co-anfitriões de Copa do Mundo, porque ele conseguiu brigar com o Justin Trudeau, muito pensando nas eleições do Canadá. Também o nosso amigo Laranja também não é de todo bobo, ele estava querendo atiçar o Trudeau para ele falar alguma besteira, para eventualmente isso prejudicar ele na eleição que aconteceria no final daquele ano, e até por isso que ele forçava essa história do 51º estado, apoiando movimentos nacionalistas no Canadá, enfim, do jeito que ele brigou com a Claudia Sheinbaum, que é a presidente do México, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente quando a gente for falar dos nossos irmãos latino-americanos, podemos falar assim, porque o México fala espanhol assim como nós falamos português, línguas latinas, e o Trump não estava praticando a política da boa vizinhança aí que era tão pregada entre os presidentes dos Estados Unidos antigamente, com os seus vizinhos de cima e de baixo. E na verdade é interessante a gente falar, né, que da influência do Trump querendo mexer na eleição do Canadá, só que na verdade o tiro saiu pela culatra, porque o Trudeau estava numa queda de popularidade e depois de várias polêmicas com os Estados Unidos, ele acabou retomando nas pesquisas ali, quando não parecia, ele não, né, o partido dele no caso, e conseguiram eleger aí o Mark Carney, que é hoje o primeiro-ministro canadense, que estava em vias de perder e no fim acabou vencendo a eleição e continuando o mesmo partido no poder, né? E agora, Marquinhos, chegou a hora de falarmos do México, esse sim com tradição no futebol, 1 milhão de Copa do Mundo disputadas, já jogou com o Brasil 400 vezes por ano, aí a gente já viu o Ochoa, cada 4 anos a gente tem um flashback, né? Que do mesmo jeito que a gente descongela a Mariah Carey no Natal, o México descongela o Ochoa a cada 4 anos para disputar a Copa do Mundo. Ochoa é a Mariah Carey do futebol, então. Eu afirmo aqui, eu tenho certeza, Tá. 102% de certeza que o Ochoa e a Mariah Carey estão no mesmo nível, cada um no seu ramo de atuação, mas não é de coisas legais como Natal e futebol que nós vamos falar aqui, porque é um assunto um pouquinho mais sério. Do lado do Estádio Azteca, que é um estádio clássico, talvez com perdão da comparação, mas é o Maracanã do México, né? Porque o estádio mais clássico, o sediou 2 finais de Copa do Mundo, assim como o nosso Maraca. Ao lado tem a vila de Santa Úrsula, deixa eu pegar o nome aqui, o Santa Úrsula Coapa, que tem só, entre aspas aqui, tem 200 mil habitantes, e esse pessoal tava sofrendo com falta de água porque a Televisa, que é uma das controladoras do Estádio Azteca, pararam a concessão de um poço, e esse poço estava extraindo aí 450 milhões de litros de água para manutenção do estádio, então irrigação do gramado, banheiros, estruturas de um modo geral. E a prefeita da cidade do México acabou, com razão, a Clara Brugada, ela chegou a falar que era inadmissível um país sediar uma Copa do Mundo, aí já contestando essa utilização da água, enquanto tinha o pessoal ali do lado sofrendo com esse problema hídrico, então é um negócio inadmissível. A gente viu isso toda a Copa do Mundo, que pelo menos que eu me lembro aí, que eu comecei a acompanhar a partir de 2010, tem algum tipo de problema, e não é legal a gente falar disso aí, porque tira um pouco do brilho da Copa, mas é um assunto extremamente importante e de muita relevância, né? Com certeza, né? O Estádio Azteca realmente é histórico, como você falou, mas é absurdo saber que ele prejudica a população local ali do entorno, né? E a Televisa tem um poder muito grande no México. A Televisa é aquela mesma, a Televisa do Chaves, ela também é dona do América do México, do clube, e agora aí controla também o Estádio Azteca, né? Então ela realmente é uma empresa com muita influência por lá e acabou privatizando o poço local ali, que deixou os moradores realmente nessa situação muito difícil. E vários moradores da região protestaram contra a Copa do Mundo no seu próprio país, no México, por causa disso, de todo esse problema. Mas não foi só os moradores prejudicados, o próprio estádio também está tendo problemas agora às vésperas da Copa, já que a extração de água subterrânea é excessiva na região, o que está causando o afundamento de várias partes da cidade do México e agora veio a causar também rachaduras no piso de concreto do Estádio Azteca. Esse afundamento, para você ter ideia, em várias regiões acaba sendo de cerca de 1,2 centímetros por mês, chegando aí a 25 centímetros por ano que o solo está afundando, está cedendo por causa dessa extração muito grande de água. Então é um problema para o estádio, para a região e para todos os moradores, né? E uma curiosidade também sobre o Estádio Azteca, a gente falando de estádios, essa Copa do Mundo é a primeira Copa da história em que não foi construído nenhum estádio novo por razão da Copa. Ela teve apenas estádios reformados, aí, né, com alguma manutenção, mas aproveitou todos os estádios que já tinham tanto no México quanto no Canadá e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente sabe que o futebol americano utiliza os estádios de campo, né, tanto o futebol americano universitário, como, por curiosidade, é o caso do Rose Bowl, que foi o palco do Tetra. Ele não é um estádio de futebol americano profissional, é da Universidade da Califórnia, né?
E no México, aí já tem vários estádios, eles só reformaram os estádios do Monterrey, o Estádio Azteca e o Estádio do Chivas de Guadalajara, que são as 3 sedes, e no México, no Canadá, desculpa, eles vão usar os estádios do Toronto, do Montreal e do Vancouver Whitecaps. E isso é curioso, porque a gente pensa aqui no Brasil que tem alguns estádios que depois não foram muito para frente. Na Rússia, eu admito que eu não sei como é que tá a situação dos estádios, e no Catar até teve estádio que nem existe mais, que é o É. 943, se não me engano, foi o estádio que o Brasil perdeu para a Croácia. Não vamos falar disso aqui, mas esse estádio nem existe mais, era cheio de contêineres, foi demolido e viraram escolas, se eu não estou enganado, ou foi devolvido à população desses contêineres que foram usados para construir o estádio. E outra coisa curiosa também, Marcos, dessa Copa do Mundo é que os 3 países trabalham com um sistema de franquias. Para quem está mais acostumado com os esportes americanos fora do futebol, sabe que o Boston Celtics, o New York Giants, o Kansas City Chiefs são todos franquias. Então eles têm um dono, esse dono é normalmente um bilionário desocupado que quer ficar brincando de modo carreira na vida real, o que eu invejo muito, porque queria eu ser dono do Boston Celtics. O Boston, por exemplo, foi comprado por 7 bi de dólares, se eu não estou enganado, quase 8. Meu Deus. Então queria eu ter 8 bi de dólares sobrando para comprar meu time do coração. O que você faria com 8 bi de dólares no Vasco, Marcos? Meu Deus, eu faria do Vasco o Real Madrid das Américas, né? Já foi usado esse termo aí para outros clubes, mas nossa, ia despejar dinheiro até o Vasco ganhar todos os campeonatos da história. Então, isso é uma prática comum no Canadá, nos Estados Unidos e no México. E no México, principalmente, como falando do nosso futebol aqui, o Tigres, por exemplo, que é do time que eu tô usando a camisa aqui, e o Marcos também, com o Inter Miami, são times franqueados. É. O caso do Tigres é mais difícil dele trocar de lugar, porque é um time já com uma história, é um time tradicional no futebol mexicano, então ele não vai sair lá de Leão. Porém, o Inter Miami, se der na telha do Beckham, ele fala, putz, cansei de Miami aqui, tá chato, o Messi já parou, ele tá lá na Argentina tomando o chimarrão dele, vou agora na Califórnia. Aí ele vai lá, ele só avisa a liga, fala, ó, pessoal, eu vou mudar de lugar. Agora eu vou sair aqui de Miami, eu quero comprar uma franquia, um lote de algum time lá da Califórnia. Onde é que eu posso ir? Ele pode ir para Sacramento, pode ir para San Diego, que já tem o Earthquakes do futebol feminino, enfim. Eles conseguem mudar de lugar mais fácil. E no futebol mexicano, que já é um pouquinho mais curioso, porque, como o Marcos comentou, a gente estava falando ali da parte do Estádio Azteca, a Televisa é dona do América do México. Então imagina que curioso se a Globo fosse dona de um certo time vermelho e preto do Rio de Janeiro. Que engraçado que seria, pena que talvez fosse verdade, né? Mas eu não quero entrar nesses pormenores, porque no México a gente tem uma relação muito louca, até no próprio Mundial de Clubes, o grupo do Botafogo foi influenciado diretamente por isso aí, né? Porque era para ter o Pachuca, do México, e ele acabou não indo, porque era o mesmo dono do Monterrey, que estava no grupo do River Plate, do Inter de Milão e do Urawa Red Diamonds. Então eles jogaram lá meio que um playoffzinho para ver quem que o time ia jogar lá, isso causa confusão, um pouco de treta também, porque o torcedor do seu time vai falar, pô, mas por que o Monterrey contrata o Sérgio Ramos e o Pachuca tá aqui com o Thiago Delocho aqui na zaga? Não dá essa discussão, né? Falando nessa questão de franquias mudarem de lugar, também aconteceu recentemente um episódio ali no Canadá, né, que o Vancouver Whitecaps tá tendo essa discussão lá porque houve proposta ali para levarem a franquia para Las Vegas. Então ia tirar o clube, não só mudar de cidade, como ia mudar de país, deixar o Canadá e ir para Las Vegas. E a torcida protestando contra, porque tem uma questão de identidade, de torcida, né? Então realmente é uma relação diferente com o futebol do que a gente tem, esse modelo de franquias. Mas o que é parecido, do meu ponto de vista, é a paixão que os mexicanos têm, né? Por serem latinos também, né? Eles se assemelham muito mais ao jeito de torcer dos brasileiros, talvez, do que os estadunidenses e os canadenses, né? O canadense até é um povo um pouco mais apaixonado por esporte, eles vibram mais, né? A gente tem essa cultura de torcida um pouco no basquete, agora estamos falando de finais de conferência na NBA. O New York Knicks, por exemplo, é um time que tem uma torcida apaixonada no Madison Square Garden. No futebol americano, a torcida do Philadelphia, por exemplo, é a torcida com o maior número de decibéis de um estádio. Então eles tentam medir isso aí para falar, olha só como o americano é um povo animado, pulsa, que torce. Mas, velho, você tá medindo decibéis, velho. A torcida do Philadelphia Eagles passa vergonha em qualquer joguinho meia boca no Campeonato Paranaense aí, com todo respeito ao meu ruralzão. Mas, pô, cara, o jogo do Londrina faz mais barulho que o jogo do Philadelphia Eagles, né? Que comparação incrível. Não, obrigado, mas a gente não estamos aqui para falar mal dos esportes americanos, e sim para falarmos bem ou mal da seleção dos Estados Unidos, que é uma das anfitriões aí. Então, Mackenzie, agora a gente pode passar um panorama das 3 seleções sede, como é que elas vêm. Nós temos convocações, nós temos algumas tretas acontecendo no nosso querido México aí também, no Canadá com
o Underground Canadá, eu acho que eu vou apostar nisso aí. O Underdog. Você acha agora que algum dos 3 países sede pode realmente ir bem nessa Copa? Você tem confiança disso? Olha, agora acabei de falar que eu vou com o slow profile do Canadá, mas não sei, cara. Eu acho que os 3 conseguem passar, provavelmente em segundo. Os Estados Unidos eu acho que tem a vida um pouco mais fácil aí, porque o grupo do México é briga de foice no escuro, do Canadá Então, também. vamos passar então os grupos aqui rapidinho. Vamos, boa ideia, boa ideia. O grupo do México é o grupo A, né? Com México, África do Sul, novamente, México e África do Sul se encontrando, assim como em 2010. Uma estreia de Copa. Como estreia de Copa novamente, isso que vai ser incrível, né? México e África do Sul foi estreia da Copa 2010 e vai ser de novo em 2026, realmente, é muito massa. México e África do Sul, Tchequia e Coreia do Sul, 2 do Sul aí. E no grupo B do Canadá temos Canadá, Bósnia, Catar e Suíça, grupinho também equilibrado. E o grupo D dos Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia. Eu acho que são uns grupos bem interessantes aí, mas ao meu ver aqui parece que talvez o grupo mais fácil seria o do México. Olha, eu acho que é uma briga boa, tá? É um grupo mais equilibrado. E eu coloco a Coreia do Sul até pela questão de organização. Os coreanos são bem disciplinados também. Como um favorito, assim, a quem sabe surpreender. Talvez provavelmente vai ganhar da África do Sul. Aí contra a Tchequia e contra o México vai ser um joguinho legal. Mas eu acho que, assim, acho que o fator casa vai fazer diferença pro México, tá? Porque é uma torcida mais apaixonada. Também podemos falar um pouquinho de arbitragem dos Estados Unidos, né? Porque acho que não vai ficar muito legal ali pro Laranja o país dele ser eliminado na fase de grupos pro Paraguai e pra Turquia, né? Principalmente porque. Ou pra Austrália, né? Até porque teve uma tretinha com a Austrália recentemente. Então, assim, se fosse pra apostar em alguém pra ir um pouco mais longe, chapeuzinho de alumínio agora. Por questões de arbitragem, eu vou de Estados E Unidos. já tá vendo o escândalo de arbitragem aí já no Não, futuro. não, nada. Assim, um impedimento aqui, beleza, impedimento tem que fazer. Uma Mas se faltinha o, aqui, um cartão ali. mas se o Balogun do meu Mônaco dobrar o joelho na área, a chance de ter um pênaltizinho ali é. Caiu na área. Olha, não Infelizmente. duvidaria disso, não Aí o duvidaria Itaquera o disso. juiz opera, né? E nesse grupo é interessante que os Estados Unidos vai enfrentar o Paraguai, que eles pegaram muito recentemente também, num amistoso ali no final do ano passado, e eles venceram o Paraguai por 2-1. Teve ali uma expulsão, mas os Estados Unidos então já enfrentou recentemente um dos adversários do seu grupo e venceu, né? Já tem uma amostra legal aí para continuar. Mas se for pegar o retrospecto recente, o México talvez chegue mais forte, já que ele venceu a Copa Ouro justamente em cima dos Estados Unidos, né? A Nos Copa Estados Unidos. Ouro. Oi? Nos Estados Unidos, hein? Nos Estados Unidos, imagina só, na casa dos estadunidenses, chegou lá o México e venceu a Copa Ouro, que é um dos principais torneios ali da América do Norte, né? E já chega embalado para essa Copa, apesar de talvez não ser a melhor geração mexicana, né? Ah, não. O México tá com um processo de reformulação um pouco conturbado. A gente tem um futebol mexicano não revelando grandes talentos assim para o futebol mundial. A gente tem talvez o principal nome, ou os principais nomes, sendo o Edson Álvares, que tá no Fenerbahçe, que jogou no meu West Ham também. Conheço um pouquinho mais dele. Gosto muito, bom volante, tá? Mas nada muito fora da curva. Tem o Raul Jiménez, que tá consolidado na Premier League, mexicano. E também tem o Santiago Jiménez, que tá no Milan, esse é um pouco mais jovem, jogou bem na Holanda, se eu não me engano, ele estava no Feyenoord, foi campeão holandês, então Tem esses nomes. ali, tem o Pineda no meio-campo, tem o Aí Vega, tem alguns jogadores colocar. interessantes, né? E o Ochoa, né? Que a E gente o tem que falar Ochoa, aí. que vai mais, que né, entra muito no folclore, né? Porque eu não sei se o Ochoa ainda tem essa aura de Copa aí pra ir bem, porque ele já tá nos 40 ali já, né? Olha, o goleiro do Egito na Copa de 2018 tinha 40 anos também, ele pegou um pênalti. É verdade. E o Ochoa, ele É vira verdade. ele vira um super-herói quando a gente fala de Copa do Mundo, né? Então, Copa do Mundo tem esses grandes roteiros, né? tem, mas, ó, Marquinhos, se fosse pra eu apostar aqui, desse grupo como um todo, eu vou, que a surpresa vai sair daqui, tá? Do grupo dos Estados Unidos, Hum, a minha Turquia, Turquia. a minha Turquia vai quebrar muita banca, tá? A Turquia de Arda Güler. A Turquia de Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Yildiz, essa Turquia aí, eu acho que eles entram É, um legal. roteirinho underdog aí. A última Copa da Turquia, eles foram semifinalistas, perderam pro nosso Brasa. A Copa dos Quatro Turcos. Então, que o Denilson gastou um tempinho bom lá. Mas, enfim, eu acho que essa Turquia aí, desses 12 times que a gente comentou aqui, infelizmente não é um dos anfitriões, porque daí perde um pouco o foco do nosso episódio, mas eu acho que a Turquia vai ser o underdog aí que vai É. dar uma quebrada na curva. Mas eu, assim, estou torcendo muito, principalmente para o México, porque os uniformes do México, ó.
México sempre com camisas maravilhosas. E o Canadá, que nesse grupo aí com Bósnia, Catar e Suíça é um grupo talvez acessível, mas o Canadá também é uma seleção que não tem tanta tradição no futebol, né? Das três é a que tem menos tradição. Será que dá para o Canadá sonhar em ir longe, fazer sua melhor Copa? O Canadá nunca passou de uma fase de grupos, né? E a gente tem aí Jonathan David, Alphonso Davies, e o restante já é uma seleção bem mais enfraquecida, né? Talvez enfraquecida não seja a palavra certa. Eu acho que é mais desconhecida, né? Certo, Porque certo. Vamos dar eu uma acho que também, né? desconhecida porque tem ali os viciadinhos de FIFA, tem o Bombito, que é zagueiro do Nice, que é conhecido só por ser rápido, né? Que daí no jogo ele fica bugadinho. Mas é curioso pensar porque, assim, o Canadá tem o fator casa, que talvez possa influenciar alguma coisa. E esse grupo, como tu falou, é bem acessível, né? Eu acho que o Canadá e Catar tem jogo aí pro Canadá, talvez conquistar sua primeira vitória numa Copa do A Mundo. Bósnia que tirou a Itália. E daí seria aí a ampla favorita desse grupo, né? A Bósnia. Inclusive, podemos fazer um parêntese rapidinho de Bósnia Pode? para falar do bilhetinho de onde cada jogador da Bósnia bateria o pênalti que o menininho lá, o Gandula, roubou do Donnarumma. Muito Está bom. no museu da Bósnia. Esse moleque ele chegou na escola a pessoa mais importante do seu país. Você, com 15 anos, o que você faz? Você classificou o Brasil para uma Copa do Mundo aos 15 anos de idade? Eu tava comendo meleca com essa idade. O moleque. Não, ele era o Gandula e foi lá, roubou o papelzinho que o Donnarumma ia ver onde os batedores da Bósnia batiam. Bósnia passando os pênaltis, Bósnia na Copa. É um roteiro muito legal. É muito. Copa do Mundo tem isso aí, né, cara? Mas a gente tem que falar agora, Marquinhos, de um negócio, agora voltando para a política, né? Voltando pra política, pode Vamos vir. falar da relação entre esses países e alguns pormenores relacionados à migração também, porque nós temos um certo episódio aí que já tá na boca do povo, já tá na mídia o tempo inteiro, que é a relação entre os Estados Unidos e um dos países que vai disputar a Copa, que é o Irã, né? Sim, senhor, realmente. A gente tem aí, né, os Estados Unidos. Até foi questionado se a Copa poderia continuar lá, porque pelas normas da FIFA um país em guerra não poderia sediar uma Copa, mas a guerra não ocorre no território deles, né? Eles, como de praxe, fazem guerras longe do seu território. E realmente, né, é contraditório você tá sediando um evento que é para unir os povos com uma Copa do Mundo, e ao mesmo tempo que está bombardeando outros locais, né? Realmente é triste a gente ver isso. E o Irã, com todas as polêmicas, ainda vai vir disputar a Copa, chegou a dizer que não vinha, mas confirmou sua presença, fez uma série de exigências, a gente vai falar mais disso ao longo dos episódios do Mundo em Jogo, mas realmente é uma situação muito conturbada, para dizer no mínimo, né, Quezado? Pois é, a gente sabe que tem essas relações, o Infantino, inclusive, pagou pela língua, porque É. quando foi a Rússia que atacou a Ucrânia, ele cortou a Federação Russa e os times russos de todas as competições possíveis e imagináveis. Pararam de disputar eliminatórias da UEFA, os clubes pararam de jogar as competições da UEFA, e a gente até comentou um pouco no episódio passado, falando da convocação, de que isso atrapalhou um pouco também a gente conhecer dois dos jogadores que vão defender a seleção na Copa, né? Que são o caso do Douglas Santos e do Luiz Henrique, porque esses caras não performam no mais alto nível contra os principais jogadores. Vai que o Douglas Santos é um baita marcador, a gente vai descobrir só quando chegar numas quartas de final contra a Inglaterra. Não tem como saber porque a gente não assiste o Campeonato Russo nem a Champions League com o Zenit jogando. E também, por falar em questões migratórias, é interessante a gente comentar, ainda tem outros 3 países com problema de visto para entrar nos Estados Unidos, né? Tem o Sim. Haiti, que está no grupo do Brasil, nós temos o Senegal, e também nós temos a Costa do Marfim, esses 2 países africanos, que têm um pouco mais de dificuldades e até vistos bloqueados, então eles podem não ter torcedores que viajam do seu país para os Estados Unidos para ver o torneio, né? E tem outro fato aqui falando do Haiti, né, Marquinhos? Está no grupo do Brasil, no dia 13 de junho, que é o dia da estreia da seleção contra Marrocos. O Haiti vai jogar contra a Escócia, que é o outro jogo do grupo C, e durante o período de uma reestreia do Haiti em Copas do Mundo, depois de muito tempo, a justiça americana vai julgar um negócio um pouco chato, né? Pois é, no dia que o Haiti vai estar estreando contra a Escócia, vai ser julgado na justiça americana aí o status de proteção temporária de 300 mil haitianos. Detalhe, esses haitianos estão legalmente nos Estados Unidos, eles estão lá, né, corretamente, e vão ter esse status de proteção temporária aí julgados novamente e podem perder essa proteção e assim estarem ilegais no país, tendo seu futuro incerto, podem acabar tendo que sair dos Estados Unidos, mesmo hoje estando legalmente lá. Indo além da questão do Haiti, só nas 11 cidades sede da Copa do Mundo, já foram mais de 167 mil detenções aí nos Estados Unidos desde 2025 até esse início de 2026. Então, realmente, são números
aí muito forte, né, muito alarmante sobre essa questão de combate à migração, né, no meio de um torneio que vai sediar justamente povos de diversos países, você vê essas questões aí tão fortes acontecendo, né? Realmente é muito complicado. Até hoje perdeu essa questão com o México também, dos Estados Unidos, né? Que é a própria fronteira com o país. Eles construíram um muro e tudo mais. Tem esse combate aí, a entrada dos mexicanos no território estadunidense, sendo que agora os dois juntos têm que dar as mãos aí para sediar a Copa, né? Então a gente vê como é contraditório essas decisões e, né, realmente perigoso para a população. Sim, e essa pauta de imigração tem muito a ver também com o pouco do que prega o Donald Trump, né? Ele tem uma questão de midterms agora, que são as eleições de meio de mandato. Você pode ver isso aí nos jornais, quando você acompanha a política internacional, que isso tem a ver com a parte mais de deputados federais, senadores ali nos Estados Unidos também, se não me engano, eleições estaduais. Então o Trump tem que agradar a base eleitoral dele para que o partido dele continue no poder e assim ele consiga tomar as decisões, continuar governando com calma, sem ninguém barrar as ideias dele, sem ninguém encher o saco, eventualmente investigar alguma outra coisa que ele não queira que seja investigado. Então é curioso a gente pensar nisso aí, porque tem tudo a ver. A gente pensa, tá, mas o que esse julgamento dos imigrantes haitianos que estão lá tem a ver com o Trump, tem a ver com o México? No final a gente vai traçando e costurando as coisas. E sim, tem muito a ver, porque, até puxando um pouquinho do próximo episódio, né, Marquinhos? Questões migratórias, principalmente nessa Copa aí, se fazem muito presentes, tanto dentro quanto fora de campo. Então é um assunto muito sério, é muito legal a gente falar também, porque a gente dá um pouco de visão pro pessoal que não tá acompanhando muito do que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, que vai ser um palco importante. Provavelmente ao longo da Copa vão comentar sobre isso aí também. É isso, como a gente sempre fala aqui no Mundo em Jogo, a geopolítica e o futebol estão muito interligados. A gente falou hoje bastante aqui do desempenho dessas seleções aí de Estados Unidos, Canadá e México, né? Os grupos que elas vão enfrentar. Falamos de perspectivas aí históricas e atuais do noticiário envolvendo, né, essas seleções, questões de imigração, questões aí políticas, a escolha das sedes, muito conteúdo legal e você não pode perder tudo que ainda vem por aí nessa Copa do Mundo que tá só começando, né, Quezado? Pois é, a gente tá pertinho da Copa do Mundo, já tô até sentindo o cheirinho da pipoca, ouvindo a carninha estralando pro churrasco e também o tss dos líquidos dentro das latinhas. Não vou falar qual. Não pode falar? Pode ser água tônica, pode ser a coquinha. É a água do banner que a latinha lá faz o tss. Exatamente. Então, já pra você ficar perto desse clima de Copa do Mundo, acompanhe o Mundo em Jogo tanto no seu agregador de podcast preferido, agora com a novidade do vídeo também no YouTube. E siga a gente nas redes sociais, porque eu e o Marquinhos traremos muito conteúdo relevante, diferente e também divertido pra você, e talvez até com algumas caras novas. Será? Fiquem ligados, porque o terceiro episódio do Mundo em Jogo e a sexta temporada e também vários outros conteúdos já estarão no ar. Algum destaque final, Marquinhos? O destaque final é que Estados Unidos, Canadá e México, se preparem. Quem passar no nosso caminho do Brasil tá fora. Esqueça, porque como a gente já vai terminar aqui, rumo ao Hexa. Não tem jeito. Valeu, pessoal. Abraço.